livres, mas com Deus comprometidos, a levar ao mundo a boa nova. Deus é nosso Pai, o mundo tem conserto, tudo mudará, se for do jeito certo. Deus é nosso Pai, o mundo tem conserto, tudo mudará, se for do jeito certo. E o jeito certo é Jesus. O jeito certo é Jesus. E o jeito certo é Jesus. O jeito certo é Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 22 de junho, nós continuamos então nossa reflexão à luz da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo nos coloca nessa dinâmica de passagem, de transformação, de passarmos das trevas para a luz, do pecado para a salvação. Que nós possamos então nos deixar guiar por essas palavras, façamos então nosso momento de oração e de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que nós vamos refletir hoje é o capítulo 6, versículo 15 a 23. Quem irá proclamar para nós será a Ilma, do Jardim das Alterosas, em Betim, Minas Gerais. Ouçamos com bastante atenção. Então, iremos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração
ao ensino ao qual Deus vos confiou. Libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Devido a vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana, assim como outrora oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade, para viverdes iniquamente, agora oferecei-os como escravos à justiça, para a vossa santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colhíeis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. A reflexão em torno desse tema prossegue, sinal de que Paulo foi duramente criticado em alguns ambientes. Por isso pretende tirar tudo a limpo. Para aprofundar a questão, devemos cometer pecados porque já não estamos debaixo da lei, mas sob a graça. Recorre à metáfora dos escravos alforriados. O batismo representa a libertação da escravidão da lei e do pecado, e o nascimento para uma vida nova. Marca dessa forma uma nítida separação entre um antes e um depois. Antes do batismo, as pessoas eram escravas do pecado. Agora batizadas, se tornaram escravas da justiça ou de Deus. É o compromisso batismal levado à radicalidade. No fundo, o batismo traça os confins entre um modo de viver que conduz à morte e um modo de viver que leva à vida. Quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos colheram então? Frutos de que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. Mas agora livres do pecado e tornados escravos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação, e o fim deles é a vida eterna. Pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o convite é esse, é a gente escolher em que caminho nós queremos permanecer. Se queremos permanecer no caminho do pecado, da morte, nós vamos caminhando para a morte. Mas quando caminhamos no caminho de Deus, nós vamos caminhando para a vida eterna. Paulo usa essa expressão escravo, mas nós sabemos muito bem que em outras passagens aparecerá também que Deus não nos quer escravos, mas sim filhos, filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós realizamos a sua vontade, assim como o escravo realiza a vontade de seu senhor. O filho também realiza a vontade do Pai, mas não por servidão, por amor, porque amamos tanto a Deus que realizamos seu plano de amor em nós, porque sabemos que a vontade do Pai é vida em plenitude, é vida em abundância para todos. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. Bom
dia, Frei Gilberto. Bom dia, Eliane. Bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nessa manhã, no campo e na cidade, paz e bem. Mais um momento rico nesta manhã de hoje. Nós aprendemos com Paulo. Olha, e a provocação para cada um de nós? A decisão é de cada um. Servir o projeto de Deus, que é o projeto de vida, ou ficar apegado no projeto de morte. Esse projeto que vai contra tudo aquilo que na vida de comunidade a gente prega. O amor ao próximo, o respeito à natureza, o cuidado com os humildes, com os mais fracos, com os pequeninos, o respeito à ética, a transparência, né, a solidariedade. Esse é o projeto de vida, esse é o projeto de Deus. E o próprio Jesus nos deixa bem assim à vontade quando se trata do projeto de vida. Eu vim para que todos tenham vida, né? E aí a decisão é de cada um de nós assumir o compromisso com esse Deus da vida, esse Deus que não nos quer escravo. É um Deus que nos quer que a gente respeite os direitos dos povos, né? Independente da religião ou raça, nós amamos todos e todas como os irmãos e irmãs. Que essa decisão seja de cada um e de cada uma de nós para continuar defendendo a vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Chegamos então ao final de mais uma reflexão, que nós não percamos de fato a meta, seguir em direção à meta que nos é proposta, que é o reino de Deus. Que nós possamos abraçar cada dia a graça de Deus em nossas vidas, agirmos como portadores dessa graça e assim caminharmos para a vida em plenitude que nos está reservada. Que Deus então nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.